Buenas, gurizada, tudo certo com vocês? Thiago, Celeiro Tradição, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Seguinte, pessoal, hoje nós estamos aqui com a nossa querida Jungle e com esse material maravilhoso. Para quem não sabe, isso aqui é o Kydex. E hoje nós vamos trabalhar junto para fazer uma bainha em Kydex para a nossa querida Jungle. Então, vamos lá? Bom, pessoal, para fazer a bainha de Kydex, então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o comprimento do material que a gente precisa. Então, a gente tira a medida da faca, mais ou menos 16 centímetros e meio é o comprimento do material que a gente precisa para que a gente consiga cobrir toda a lâmina. Em termos de largura, 10 centímetros já é mais do que o suficiente. Então, 16,5 por 10. Então, a chapa ela tem 30 por 60. Então, o que a gente faz aqui? Primeira coisa, então, é marcar o comprimento. Pegamos o estilete, 16 centímetros e meio. A gente vai cortar aqui. Faço uma marquinha aqui na ponta. Depois venho para o outro lado, mesma coisa, os mesmos 16,5. Feita a marcação, então agora é só vir, traçar e partir o material. Deixando tudo bem alinhadinho. Cuidado para que a régua não escorregue, porque ela não tem firmeza nenhuma aqui em cima. Então primeiro, uma linha bem de leve, só para marcar mesmo, e aí sim. Aí a partir dessa linha, a gente faz o corte com mais força. Beleza. Feito o primeiro corte, gurizada, a chapa ainda está inteira. O legal do Kydex, por ser um plástico, simplesmente torcendo ele abre. Então depois é só dar umas chacoalhadas assim, ó, que ele se parte. Temos aqui o primeiro blank, nós vamos precisar de mais 3. Então agora a gente pode usar o próprio blank aqui como padrão. Então vamos fazer os outros cortes. Bom, essa aqui ficou menor do que precisa, então vai para os retalhos. A gente consegue fazer outras bainhas, tá? De outros modelos de faca, porque elas são mais curtinhas. E com essas três aqui agora a gente consegue fazer bainhas para Jungle. A gente só precisa cortar elas no comprimento certo. Então agora, como a gente tinha comentado antes, 10 centímetros de largura. Então o processo é exatamente o mesmo, tá? Vamos marcar aqui a lateral com 10 centímetros. Dos dois lados. E agora eu uso essas marcações para mim poder fazer os cortes do comprimento. Bom, pessoal, temos aqui o material então, tudo separadinho, já recortado. Aqui nós vamos ter material para fazer quatro bainhas e mais meio de sobra, tá? Como essa é uma faca que sai bastante, eu sempre deixo alguns pedaços a mais, não tem problema nenhum. Mas nós vamos usar, então, 8 pedaços para fazer 4 bainhas. O sistema de bainha que eu utilizo é o sistema de envelope. Eu uso uma chapa de cada lado e faço todo o processo de rebitagem ao redor. Existe outra maneira de fazer, que tu simplesmente envolve a faca com o Kydex, tá? Mas essa maneira eu não costumo utilizar, mas também funciona muito bem. Então, o material está cortado, pessoal. Então agora vamos para moldagem. Bom, pessoal, tá aqui a nossa faca, tá? Antes de nós fazermos a moldagem dela, nós precisamos isolar a faca. Não para proteger ela, porque o processo de moldagem não é tão agressivo assim. Mas como a gente molda o Kydex em cima da própria lâmina, ele fica exatamente com a mesma medida da lâmina, tá? Então, com o colocar e com o tirar, ele acaba riscando o acabamento em Cerakote. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma camada de fita
ao redor da lâmina, dos dois lados, justamente para dar um espacinho a mais, de poucos décimos de milímetro, para que a lâmina consiga entrar e sair sem ficar raspando, mas sem ficar jogando, sem ficar batendo dentro da bainha. Então, vamos isolar essa faca. Eu utilizo aqui, para isso aqui, a fita crepe mesmo, não tem nada de especial, a fita crepe simples, tá? Isola todo o comprimento dela, dos dois lados, e depois é só cortar os excessos. Bom, pessoal, é assim que ela fica depois de isolada, tá? Lembrando que se ficar algum enrugado na lâmina, que nem aqui, ó, ela tem que ficar bem lisinha, ela não pode ficar com nenhum enrugado de fita em cima da lâmina. Onde ficar com algum detalhezinho assim, o Kydex vai copiar, tá? Então tem que ficar perfeito o posicionamento da fita. Não pode ficar nenhum enrugado, não pode ficar nenhuma sobreposição na lateral da lâmina. Então faço isso aqui para todas as facas e aí sim, vamos para a moldagem. Bom, aqui eu tenho todo o meu setup preparado, então a prensa dá o aviso de que terminou o tempo de aquecimento. Eu retiro as duas chapas de Kydex que já estão amolecidas e coloco uma sobre a parte de baixo da faca, coloco a faca sobre ela e em seguida a segunda chapa sobre a faca, cuidando para que elas estejam perfeitamente alinhadas entre si. Em seguida coloco mais uma camada de espuma, fecho a prensa e prenso todo esse conjunto, sempre lembrando de fazer o mais rápido possível, sem erros, pessoal. Essa é uma fase crítica. Depois de aproximadamente 2 minutos, as chapas de Kydex já esfriaram e já estão perfeitamente moldadas. Então eu posso abrir a prensa e retirar a faca. E sempre dou aquela inspecionada para ver como é que ficou. Dá para ver aí que o desenho da faca ficou perfeito, das duas chapas bem alinhadas, tudo muito bem moldado. E uma coisa importante, tá, pessoal? Nessa etapa é não bater a bainha, pois ela pode abrir. Bom, pessoal, feita a moldagem então, eu já coloquei aqui os detalhezinhos do posicionamento, aonde vai ser feito as furações. E agora vamos para a furadeira para fazer a furação e em seguida colocar os ilhoses que vão servir de guia para a gente poder desmontar, cortar e dar todo o acabamento da bainha. Bom, pessoal, peço desculpas para vocês porque eu não filmei o processo de furação, mas é bem simples, feito com uma furadeira de bancada e eu mostro mais para frente em detalhes quando eu for colocar o clipe. Detalhe, pessoal, por enquanto eu não remanchei a cabeça dos ilhoses, tá? Eu deixei eles só colocados no lugar para que eles sirvam como guia, para mim poder desmontar a bainha caso seja necessário. O remanche eu só faço quando a bainha estiver praticamente pronta. Então agora já está montado, vamos tirar a faca e vamos cortar os excessos e deixar ela no formato que a gente quer. Depois de cortar os excessos com a serra-fita, eu uso a lixadeira de cinta com uma lixa não muito grossa para mim fazer o acabamento de todas as bordas da bainha. Eu já aproveito e arredondo todos os cantos vivos e faço as curvas do bocal da bainha, que é por onde a faca vai entrar dentro da bainha. Acerto todas essas linhas para deixar ela perfeita. Bom, pessoal, feito o corte dela então, aqui está ela bruta. Já foi feito o corte, já foi lixado, arredondado todos os cantos. Dá pra ver que ainda ficou bastante rebarba e os cantos da bainha ficaram com bastante risco de lixa. Então agora temos que fazer todo o processo de polimento. Então agora eu abro a bainha, tá? Nesse momento eu limpo toda a parte interna, toda a poeira, toda a sujeira. Consigo fazer o polimento das partes internas aqui dos encaixes. Monto ela e faço o polimento de todo ao redor da bainha. Por aí ela fica top. Feito o polimento, aí é só fazer a rebitagem, a colocação do clipe e está finalizada a bainha. Então, bora pro polimento. Para começar o polimento, eu trabalho com a bainha aberta e faço primeiramente o polimento do bocal da bainha, que é por onde a faca vai passar. Em seguida, eu monto a bainha e faço o polimento de toda a seção transversal dela, ou seja, de todas as bordas que vão entrar em contato com a pele do usuário. Esse processo é fundamental para garantir o conforto da bainha e também um excelente acabamento. Bom, então tá aqui, pessoal. Todas as laterais, as bordas já polidas, dá para ver, fica com um brilho bem legal. Fica com o acabamento levemente arredondado.
E isso aqui evita com que a bainha também machuque a pele do usuário, então fica bem lisinho. Esse aqui é o acabamento de borda das bainhas de Kydex da Cutelaria Tradição. Então agora é simplesmente terminar de fazer o processo de rebitagem, colocar o clipe e entregar para o usuário. Seguimos, gurizada! Olha, pessoal, é assim que eles ficam depois de rebitado, tá? Um detalhe importante, esses rebites que eu utilizo, eles não são importados. Eu mandei fazer eles aqui no Brasil, são nacionalizados, tá? E a grande diferença é que eles possuem a arruela, elas possuem esse acabamentozinho que fica na parte de trás. Isso faz com que o acabamento, tanto da parte da frente do ilhós, quanto da parte de trás, seja praticamente igual. Mínima diferença. E além disso, também dá mais ancoragem na parte de trás do ilhós. Então a bainha corre menos risco de acabar abrindo. Então isso aqui é um detalhezinho feito por mim, desenvolvido por mim aqui no Brasil, mas que faz uma diferença na bainha. Então, feita a rebitagem, agora é só colocar o clipe e tá pronta a nossa bainha. Agora então, com a bainha praticamente pronta, eu simplesmente coloco o clipe sobre a posição correta e faço a marcação aonde eu vou fazer os furos de ancoragem. E em seguida, eu vou para a furadeira de bancada, aonde eu de fato faço essas furações. Bom, feita a furação, agora é só colocar a presilha. No caso, para essa aqui nós vamos utilizar a presilha polimérica. Só colocar tudo e finalizar a montagem. Bom, pessoal, então, depois de algumas horinhas de trabalho, esse aqui é o resultado final. Tá pronta a nossa bainha de Kydex. Seguinte, mostrando os detalhes para ela, então, os detalhes dela, tá, pessoal? Todo o Kydex foi recortado, polido, já no formato certo. Os ilhoses são rebitados dos dois lados, de um lado com a arruela e do outro com o acabamento original. O encaixe da bainha fica espetacular, fica 100%, porque ela é moldada em cima de cada faca. Isso é um detalhe importante, tá, pessoal? Porque muita gente me liga, entra em contato comigo, perguntando: Thiago, posso comprar a bainha de Kydex depois que eu tiver adquirido a faca? E a resposta é não, infelizmente não. Por quê? Porque cada bainha é moldada em cima de cada faca, justamente para mim conseguir garantir os encaixes perfeitos. Se eu moldar em cima de outra faca, o cabo ele vai ser um pouquinho diferente, então não vai encaixar 100%, tá, pessoal? E quando eu digo que o encaixe é 100%, é 100% mesmo. Aqui, ó, pode ouvir, não tem nenhum estralo, não tem nenhum barulho de chacoalhado, nada, ó. Ela fica perfeitamente firme dentro da bainha e com uma retenção muito boa mesmo, ó. E mesmo assim, tirando e colocando, ela não corre o risco de riscar por causa do Kydex, por causa da fita que a gente colocou lá no início do processo. Então, pessoal, essa aqui é a bainha de Kydex da nossa querida Jango. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é todo o processo de como eu faço essa bainha aqui. Novamente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito capricho. E se vocês ficaram até aqui, por gentileza, dá aquele joinha no vídeo ali para me ajudar a divulgar um pouco mais o meu trabalho e continuar criando conteúdo. E se tu não é inscrito no canal, aproveita, cara, te inscreve, dá essa força aí pra mim. Beleza, gurizada? Por hoje ficamos por aqui. Valeu, até a próxima. Grande abraço pra vocês.